E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar aqui o nosso tempinho para discutirmos hoje sobre ciclos meióticos. Os ciclos reprodutivos dos seres vivos que têm reprodução sexuada. Ciclos reprodutivos de um modo geral. Então existem 3 ciclos meióticos, 3 ciclos de vida, onde, para fazer a classificação desses ciclos, nós vamos levar em consideração a ploidia dos indivíduos adultos. Então existem indivíduos adultos, como por exemplo os animais, que eles são formados por células diploides, tá certo? Então existem indivíduos adultos que são formados por células haploides. E existem algumas espécies que têm uma geração diploide e que apresenta também uma geração haploide. Então nós temos aí 3 ciclos de vida. Então, quando os indivíduos forem formados por células 2N, células diploides, esse ciclo vai ser classificado como ciclo diplobionte. Diplobionte. Por que diplobionte? Porque os organismos adultos apresentam células diploides. Quando os organismos adultos forem formados por células haploides, então o ciclo vai ser classificado como ciclo haplobionte. Haplobionte, organismo formado por células haploides, tá certo? E existem aquelas espécies onde você vai ter uma geração diploide que gera uma geração haploide e a geração haploide que forma uma geração diploide. É uma alternância de gerações ou metagênese, ciclo haplodiplobionte, tá? Então, ciclo haplodiplobionte ou metagênese, beleza? Então, são 3 ciclos de vida. Ciclo diplobionte, quando o adulto é formado por células diploides. Ciclo haplobionte, quando o adulto é formado por células haploides. E ciclo haplodiplobionte, quando você tem uma geração haploide e uma geração diploide. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. É interessante você conhecer esses ciclos e saber que organismos apresentam, que grupos apresentam esses ciclos, ou se reproduzem através desses ciclos. Por exemplo, olha só, no ciclo diplobionte, nós temos algumas espécies de algas e temos também nós, os animais. Nós somos diplobiontes. Nossas células são diploides. As células que não são diploides do nosso corpo são os gametas, tá certo? O ciclo haplobionte você vai encontrar também em algumas espécies de algas e nos fungos, tá? E o ciclo haplodiplobionte você encontra também em algumas espécies de algas, mas vai encontrar em todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então veja só, nessa questão você tem aí um ciclo de vida e ele quer saber um representante, um organismo dos citados nas alternativas que tem esse ciclo. Tá fácil, né? Por quê? Porque eu já estou colocando aqui, ó, indivíduo diploide. Se o indivíduo é diploide, o ciclo é o quê? Diplobionte. Então veja que o indivíduo diploide, ele tem meiose para gerar gametas. A meiose nos organismos diploides ocorre para formar gametas. Os gametas se fundem gerando o zigoto e o zigoto germina, o zigoto por mitose vai formar os organismos diploides. Então esse ciclo, ele tem em algumas algas, mas tem principalmente nos animais, tá bom? Então veja só, na letra A você tem o quê? Cogumelos. Cogumelos, o ciclo é o quê? Haplobionte. Na letra B você tem goiabeira. Goiabeira é uma angiosperma. Angiosperma, o ciclo é o quê? Haplodiplobionte, metagênese. Na letra D de dado você tem, na letra D e na letra E você tem plantas. O ciclo também é haplodiplobionte. Então sobrou aí para quem? Para os insetos, animais, não é? Os artrópodes, animais de um modo geral, tem o ciclo diplobionte. Então adulto diploide, ciclo diplobionte, acontece nos animais. Então letra C. Fácil, né? Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Vamos discutir mais um pouquinho aí sobre ciclos, não é? Então olha só o que aparece aí agora, ó. O ciclo de vida de briófitas e pteridófitas pode ser representado segundo o esquema a seguir. Olha só, vamos devagarinho analisar isso aqui, ó. Você tem aqui o gametófito, e tem também aqui o esporófito. Então você tem gametófito e esporófito. Vamos quebrar essas palavrinhas aí, vamos ver o significado dessas palavras? Então veja só, fito é vegetal, vegetal que forma gametas, tá certo? Vegetal que forma gametas, legal? Então,
Esporófito, fito, vegetal, vegetal que forma esporos. Então tá aqui, ó. O esporófito vai formar esporos e o gametófito vai formar gametas. Isso é um ciclo diplobionte ou metagênese. Veja só, se eu quiser mostrar os eventos celulares que acontecem em cada etapa dessa aí, acompanhe comigo. Olha só, o esporófito, ele vem do zigoto. Você sabe que o zigoto é uma estrutura diploide. Então essa estrutura diploide, zigoto, vou colocar bem aqui, ó, vai sofrer mitose, muitas mitoses, para gerar o esporófito diploide, esporófito 2N. Esse esporófito 2N, ele tem meiose e ao sofrer meiose, ele gera esporos formados por células haploides. Os esporos haploides vão germinar, então bem aqui eu vou colocar mitose, os esporos vão sofrer mitose para formar o gametófito. Portanto, esse gametófito, a haploidia dele é o quê? N. O gametófito é haploide. Professor, o gametófito não vai formar os gametas? Vai. Então aqui, ó, aqui os gametas, ó. Anterozoide e oosfera. O gametófito forma gametas por mitose. É interessante lembrar que anterozoides são gametas flagelados encontrados nas briófitas e nas pteridófitas. Beleza? Que são plantas que dependem da água para a reprodução. A oosfera é o gameta feminino, que vai atrair o masculino, vai atrair os anterozoides. Os anterozoides terão que nadar para encontrar o gameta feminino, não é? Fazer o que? A fecundação e gerar o zigoto. Então é por isso que briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução, porque anterozoides são gametas flagelados, tá bom? Então esse ciclo é um ciclo haplodiplobionte. E nesse ciclo haplodiplobionte, o que acontece com as plantas, é sempre bom você ficar atento para definir quem é a geração dominante, quem é a geração transitória. Então você lembra disso aí, ó. O gametófito, tá certo? Vai ser maior, vai ser dominante em relação ao esporófito. Isso aqui só vai acontecer nas briófitas. Nas briófitas. Então, somente nas briófitas a geração gametofítica é mais desenvolvida do que a esporofítica. Agora, quando você pegar o esporófito, né, e dizer que esse esporófito é mais desenvolvido do que o gametófito, isso aqui, ó, esporófito mais desenvolvido do que o gametófito, vale para pteridófitas, vale também para as gimnospermas e vale também para as angiospermas. Em outras palavras, toda planta tem esporófito mais desenvolvido do que o gametófito. Exceção se faz às briófitas, porque nas briófitas a geração predominante é o gametófito, tá certo? Então, em toda planta, o esporófito é mais desenvolvido, exceto briófitas. Então, a respeito desse ciclo, podemos afirmar que, letra A meiose ocorre em 1 é o gametófito aqui. Não, o gametófito ele tem o quê? Ó, mitose, não é meiose, então tá errado a letra A. Na letra B, 1 constitui a geração predominante, 1 é o gametófito. Então, 1 constitui a geração predominante para 2 grupos vegetais. Não. O 1 gametófito só é dominante para as briófitas. Só um grupo, então são 2. Está errado também a letra B? Na letra C, somente 2 e 4 são diploides. 2 são os gametas, são haploides. Mas o 4 é o esporófito. O esporófito é diploide, é só você ver isso aí. Está errado também, tá? Na letra D, 1, que é o gametófito, constitui a geração predominante para as briófitas e não para as pteridófitas. 1 é o gametófito, não é? É a geração predominante para as briófitas, mas não é para a samambaia, não é? Que é a pteridófita. Então, a letra D de dado responde o nosso questionamento, né? Na letra E, somente 2, que são os gametas, e 4, que é o esporófito, são haploides. Não, o esporófito é diploide e os gametas são haploides, tá bom? Então se liga aí nessa história de ciclo haplodiplobionte, ciclo diplobionte e ciclo haplobionte, tá? Veja a haploidia do adulto, veja a posição da meiose e os grupos em que ocorre cada um desses ciclos, beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.